A paz de Cristo, queridos. É com prazer e alegria que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciar esta pré-aula, eu quero de coração agradecer ao pastor e doutor Caramoru Afonso, que utilizou-se do nosso material na aula ao vivo na Assembleia de Deus do Belenzinho. Pastor, de coração mesmo, muito obrigado pela menção, por honrar, né, esse trabalho que nós temos feito, mesmo nós não imaginamos isso, né? O pastor gentilmente citou o nosso nome na aula ao vivo na Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ao pastor Caramuru, nosso abraço, a Janice, sempre divulgando nossos vídeos, que Deus os recompense grandemente. Lembrando que nós estamos também com a pré-aula de juvenis, né, na pessoa do professor Juninho, Aristeu Júnior do Espírito Santo, e eu sempre deixo aqui embaixo o link do canal do professor Juninho. Vocês que têm nas suas cidades, né, classe de juvenis, acessem lá, que tem uma aula bem legal mesmo para adolescentes e juvenis. A lição de número 8, ela traz um assunto polêmico, um assunto muito bem debatido, e é impossível de nós esgotarmos esse assunto em 20 minutos aqui. Então, o que eu vou fazer é apenas alguns apontamentos, né? Trazer algumas ideias, né, para você montar a sua aula, né? Não estou dando uma aula aqui, estou fazendo alguns apontamentos que podem ajudar você a elaborar a sua aula, né? A estudar a lição, se você é aluno. A lição de número 8 traz o título A Grande Tribulação. O texto áureo desta lição está em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A verdade prática diz: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. A leitura bíblica está em Mateus 24, versos 21 e 22, e também em Apocalipse, capítulo de número 7, versos 13 e 14. A palavra tribulação é a tradução da palavra grega tilipsis. Eu não sei se seria esta a pronúncia correta, mas enfim, é assim que eu consigo ler. O mais importante que a pronúncia correta é o que ela significa. Esta palavra grega, que é traduzida por tribulação, na nossa versão em português, ela significa ato de prensar, imprensar, pressão. No sentido metafórico, fala de opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Então, esta palavra ela também era utilizada para referir-se ao processo de tirar o óleo das azeitonas, quando se espremia as azeitonas para extrair o óleo, era usada também esta palavra, então uma prensa que ia espremendo até que saísse todo o óleo. Importante você saber disso também. Mas o que é a grande tribulação? Para resumir, é o período de 7 anos que antecede a volta de Cristo à Terra. É a última semana profética de Daniel. É um tempo de grande aflição, é um tempo de angústia, sofrimento para aqueles que habitarem na terra. Para aqueles que habitarem na terra. É importante, amigo, que você saiba que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos amigos que nos acompanham, assistem nossas aulas, até deixam seus comentários, são muito bem-vindos, né? Mas tem uma outra vertente, ou são mesotribulacionistas ou são pós-tribulacionistas. Nós respeitamos a todos, né? E ninguém vai
deixar de ser salvo por ser pós-tribulacionista. Nós entendemos a Bíblia desta maneira. Então, o ensinamento que nós trazemos neste canal, que você sempre vai ver e ouvir aqui, é um ensinamento pré-tribulacional. Né? É um ensinamento da revista, é um ensinamento que as Bíblias, os materiais, as fontes de pesquisas que nós estudamos trazem, e a visão mais natural, né? É a visão que traz uma interpretação literal das Escrituras. Então a igreja ela não passará pela grande tribulação, ela não estará aqui na terra. Um texto que eu quero trazer para vocês, que é muito pouco usado, está em Isaías, capítulo 26, versos 20 e 21. Lógico que esse texto originalmente se destina a Israel, mas eu quero que você veja também uma analogia aplicando ele à igreja. Esse texto diz assim, Isaías 26, versos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Note que o texto diz assim, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, nos teus aposentos. Então, quando Jesus ele foi preparar lugar, a palavra que é utilizada lá no grego, em João 14, pode ser traduzida também por aposentos. Entra nos teus aposentos. E olha que interessante, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, só por 7 anos, só até que passe a ira. A palavra ira também é utilizada na Bíblia para referir-se ao período da tribulação. Então veja como esse texto se encaixa. Então utilize esse texto na sua aula, Isaías 26, versos 20 e 21. Note que diz mais, eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. É isto que o Senhor vai fazer durante esse período de 7 anos. Outro texto é o próprio texto áureo, Apocalipse 3:10, que diz, uma parte dele, eu te guardarei da hora da tentação. Então note que o texto não diz que Deus vai livrar na hora da tentação. Que muitos dizem que a igreja passará pela tribulação, mas será livrada pelo Senhor. Não, o texto não diz que o Senhor vai livrar na hora da tentação. O texto diz, eu te guardarei da hora da tentação. Muda totalmente. Né? Guardar na hora é uma coisa, guardar da hora é tirar antes, é poupar. E diz mais o texto, da tentação que há de vir sobre todo o mundo, porque alguns vão dizer que o texto refere-se exclusivamente à igreja lá da Ásia, à igreja de Filadélfia, mas aqui diz de uma tribulação que vai atingir todo o mundo, para atentar todos que habitam na face da terra. Então aqui está falando claramente do período da tribulação e está dizendo claramente que a igreja que é fiel, como a de Filadélfia, não passará pela grande tribulação. Muito bem? Porque alguns deixaram seus comentários aí, tem uma visão pós-tribulacionista, muitas vezes nós nem respondemos. Mas veja bem, nós vamos ter uma dificuldade muito séria se a igreja for passar pela grande tribulação. Por quê? Porque em Apocalipse 3:10, o Senhor está dizendo claramente que a igreja não vai passar pela hora da tentação. Mas em Apocalipse 7:14, que está no nosso texto bíblico, nós vemos ali santos vindo, né, que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, e diz lá que eles vieram da grande tribulação. Então, se os membros da igreja estão entre os mártires, de Apocalipse 7:14, que são os mortos durante a tribulação, então o Senhor não terá cumprido a sua palavra. A palavra do Senhor em Apocalipse 3:10 falhou. Então você tem que ter claramente essa visão que a igreja será arrebatada antes. Esses que são vistos vestidos de branco, vindo da grande tribulação, são aqueles que entregaram a sua vida durante o período da tribulação, disseram não ao anticristo, não à marca da besta, e por amor à palavra entregaram as suas vidas. Esses são aqueles que João vê vestidos de branco, vindo de grande tribulação, diz a versão Almeida Corrigida, mas a versão
Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Atualizada dizem claramente da grande tribulação, vindos da grande tribulação. Muito bem. O segundo tópico da lição, ele vai explorar a questão da trindade maligna, né? Que é uma imitação da divindade. Então você vai ver ali o dragão, a primeira besta e a segunda besta. O dragão, ele é o próprio diabo, que aparece em Apocalipse 12. Né? A primeira besta você vê em Apocalipse 13 e 1. E a segunda besta é o falso profeta que você vê em Apocalipse 13, verso 11. Então, o dragão, a primeira besta e a segunda besta. É importante que você saiba que Satanás será lançado na terra, né, na tribulação. Satanás não está na terra. Quando os demônios vêm à terra e tomam posse de uma pessoa, que é uma possessão maligna, o crente, cheio do poder, ele tem autoridade para mandar aquele demônio para o abismo. Foi isso que Jesus fez com os endemoniados que ele encontrou. Por quê? Porque o demônio está num território ilegal. Qual é o domicílio dos demônios, de Satanás e seus anjos? É as regiões celestiais. Essa questão que mostra por aí de um diabo com chifre, com garfo na mão, com rabo, cuspindo fogo, isto é mitologia grega. Né? Isto é mitologia grega que vai sendo inserida dentro do nosso contexto aqui. Mas o diabo não está no inferno. Aliás, o inferno, que é o lago de fogo, ainda não foi inaugurado. Né? A nossa versão portuguesa, ela traduz tudo por inferno. Sheol, no hebraico, Hades no grego, Tártaro no grego. Todos esses termos são traduzidos como inferno e não há uma distinção entre eles na nossa versão portuguesa. Mas o diabo, ele não está no inferno, ele não está na terra. Qual é o domínio legal dele? O domínio legal dele é as regiões celestes, até este tempo de Apocalipse 12. O que acontece em Apocalipse 12, 7? Né? Diz lá que o arcanjo Miguel, né, juntamente com os seus anjos, ele vai pelejar contra o dragão, né, contra a antiga serpente, e naquele momento Satanás será lançado na terra. Aí alguns me perguntam, mas Márcio, lá no texto de Apocalipse 12, 7 está escrito que houve batalha no céu. O texto começa assim, houve é passado. Correto, se você está falando de tempo. Mas na eternidade não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro só existe para quem está no tempo. Acontece que João, o apóstolo João, que está na ilha de Patmos, tendo esta visão, ele não está no tempo. Ele foi arrebatado. Note que no capítulo 4, ele é arrebatado. Então ele não está no tempo, ele está na eternidade. À medida que ele vai vendo os fatos, ele vai escrevendo aquilo que ele está vendo. Então ele vê a batalha e diz assim, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Por quê? Porque na visão dele está acontecendo. Então ele escreve houve, não haverá. Mas como João não está no tempo, está na eternidade, então essa regra que houve é pretérito não cabe aqui. Porque alguns pegam o texto de Isaías 14:12, o texto de Ezequiel 28 e diz que Satanás já foi lançado na terra. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga no Antigo Testamento que Satanás foi lançado na terra. Na verdade, o que os textos do Antigo Testamento dizem é que Satanás foi lançado por terra. Note que há uma diferença muito grande em ser lançado na terra e ser lançado por terra. Quando a Bíblia diz que ele foi lançado por terra, quer dizer que ele foi tirado da presença do Senhor. Lá em Ezequiel 28 diz que ele foi derribado do jardim do Éden. Aquele Éden não é o Éden de Adão, né? É o primeiro Éden, o Éden original. Então ele foi tirado da presença do Senhor, ele foi lançado por terra, em sinal de humilhação. Mas ele não caiu na terra. O domínio de Satanás e seus anjos é a região celeste. Isto é muito importante e muito pouco ensinado em nossas igrejas. Certo? Então é um detalhe importante que ele vai ser lançado na terra nesse período da tribulação. A primeira besta, esse é o dragão, né? Capítulo 12.
No capítulo 13, você vai ver a primeira besta, que é o anticristo. No capítulo 13 também, verso 11, você vai ver a segunda besta, que é o falso profeta. Os fatos do capítulo 13 acontecerão ao findar dos primeiros 1260 dias, ou seja, ao findar dos 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então, a trindade maligna é o dragão, que é o diabo, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Muito bem, o período da tribulação ele se divide em 2 tempos. Os primeiros 42 meses, ou 1260 dias, o anticristo aparecerá como um grande líder político e religioso que aparenta resolver todos os problemas mundiais e fará uma aliança com Israel e haverá uma paz ilusória. Então a primeira parte da grande tribulação é um período de falsa paz, um período em que o anticristo aparecerá, mas não como um ser maligno, não. Como um grande líder, uma pessoa maravilhosa, muito sábia, que vai resolver todos os problemas do mundo. Os segundos 42 meses, ou a segunda parte da tribulação, os últimos 3 anos e meio, você pode ver isso em Apocalipse 11:2, 11:3, 12:6, 13:5. Então, nesses textos está citado, eu posso mandar um slide para você, está citado esse período de tempo, essa divisão que há na grande tribulação em 2 partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, ou 42 meses mais 42 meses, ou 1260 dias mais 1260 dias. O anticristo revela quem ele é. Na segunda parte, a aliança com Israel é rompida, o diabo é lançado na terra e no mar, você pode ver isso em Apocalipse 12:12. O momento mais terrível da história humana é esse. O meio da grande tribulação é o momento mais terrível de toda a história humana. O que vai acontecer? A nação de Israel sofrerá muito nesta fase, meus irmãos. Deixa eu mostrar alguns textos para vocês. Jeremias 30, verso 7, diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, que é Israel. Ele, porém, Israel, será salvo dela. Será salvo desse período de angústia. Outro texto, Deuteronômio, capítulo 4, verso 30. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Outro texto muito importante dentro deste contexto ainda é Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então o que eu quero mostrar aqui? Que apesar de Israel não reconhecer o Messias, o plano de Deus com Israel ele permanece o mesmo. Porque Deus tem uma aliança incondicional com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12. Então, porque Deus tem promessas condicionais, que ele diz assim: se você fizer isso, eu faço isso. Isso é uma promessa condicional. E há promessas incondicionais, como a que ele fez com Abraão. Então Deus não rejeitou Israel. Paulo fala disso em Romanos 11. Você pode ver lá, quando Paulo pergunta assim: porventura Deus rejeitou o seu povo? Não, Deus não rejeitou. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, mesmo eles não reconhecendo o Messias ainda. A gente vê muitos pregadores, muitos ensinadores que ensinam que a igreja é a menina dos olhos de Deus, mas não há nenhum texto na Bíblia que fale isso. Né? O texto de Zacarias, a que muitos se referem, fala de Israel. O texto de Deuteronômio, que fala da menina dos olhos de Deus, também se refere a Israel. Então Deus tem um plano com Israel, e apesar de Israel ser massacrado, castigado nesse período, Deus vai poupar Israel, conforme você vê em Apocalipse capítulo 12 e 6, Deus vai livrar Israel no deserto, assim como ele fez lá atrás
no tempo que ele tirou seu povo do Egito. Deus livrou Israel do deserto, no deserto. E Deus vai levar Israel para o deserto para que ele fuja do dragão. Leia lá capítulo 12 de Apocalipse inteiro e você vai ver isso. Muito bem, agora nós vamos ver os juízos de Deus sobre a terra. Né? Primeiro eu vou falar dos 7 selos. Eu não vou entrar, meus irmãos, em cada um deles. Isso aqui é a aula para dias e dias, semanas e semanas. Eu vou apenas dizer o que significa cada um, né, e aonde está escrito. Então, os 7 selos. O primeiro selo está em Apocalipse 6:1. É uma guerra fria. É uma guerra que não é derramada sangue, mas é uma guerra. Né? Ali surge o primeiro cavalo, o cavalo branco. Esse cavalo branco representa o poder conquistador do anticristo. Então não confunda o cavalo branco de 6:1 com o cavalo branco de 19. Porque o cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo, o cavaleiro branco do capítulo 19 é o próprio Senhor Jesus Cristo. Abre-se o segundo selo, capítulo 6, verso 3. Guerra declarada. Aparece ali um cavalo vermelho, há derramamento de sangue nesse período. Abre-se o terceiro selo, Apocalipse 6, verso 5. Ali há fome, representada pelo cavalo preto. Quarto selo, capítulo 6, verso 7. Morte, representada pelo cavalo amarelo. Quinto selo, martírio. Almas que deram a sua vida por amor à palavra. Capítulo 6, versículo 9. Sexto selo, um grande terremoto. A ira do Cordeiro. Capítulo 6, verso 12. Sétimo selo. Aqui no sétimo selo para tudo, porque há um silêncio no céu. Há um silêncio no céu por quase meia hora. Então, o sétimo selo é a introdução das 7 trombetas. No período do sétimo selo, 7 trombetas são entregues a 7 anjos. Você vê isso em Apocalipse 8, verso 1. Muito bem. Continuando o juízo de Deus sobre a terra, as 7 trombetas. Porque o sétimo selo foi a introdução das trombetas. 7 trombetas agora. O que elas representam e aonde estão escritas? Primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7. Saraiva e fogo. Contra quem? Contra a terra. Primeira trombeta. Segunda trombeta, Apocalipse 8 e 8. Um monte ardendo em fogo cai. Cai na onde? Cai no mar. Esta é a segunda trombeta. Terceira trombeta. Uma estrela cai do céu, chamada absinto. Cai na onde? Cai nos rios. Cai nas águas doces. O que é absinto? Absinto é uma planta, uma erva amargosa que muitas vezes era também venenosa. Então significa o quê? Que as águas dos rios serão contaminadas, assim como as águas do mar já foram contaminadas na segunda trombeta. Quarta trombeta é tocada, Apocalipse 8, verso 12. Sol, lua e estrelas são atingidas. O que acontece ali? Uma parte da iluminação do sol, da lua, das estrelas é apagada. Ou seja, contra quem é esse juízo? Contra os céus. Então você viu o juízo contra a terra, contra o mar, contra as águas doces e agora contra os céus. Quinta trombeta, Apocalipse 9 e 1. Gafanhotos demoníacos são soltos. Um anjo solta esses gafanhotos. E contra quem é esse juízo? Contra as pessoas. Contra as pessoas. Gafanhotos demoníacos gigantes, né, assolarão as pessoas nesse tempo. E segundo alguns estudiosos, né, esses são demônios que são soltos do Tártaro. Aqueles demônios que Pedro fala, que estão no Tártaro, que é um local do Hades, que estão acorrentados nos dias de hoje. Né, o anjo vai descer do céu, né, com uma chave na mão, vai abrir, vai soltá-los, né, para que eles assolem a terra nesse período da quinta trombeta. Sexta trombeta. 4 anjos que estão no Eufrates são soltos e eles liberam, juntamente com eles, um exército de cavaleiros totalmente armados. Diz o texto que chega a 200 milhões
de cavaleiros que vão assolar quem? As pessoas. Né? A quinta e a sétima trombeta é contra pessoas. Os gafanhotos demoníacos ali, eu esqueci de falar, eles não vão comer erva. Não vão assolar os campos, não. Eles estão designados para assolarem somente pessoas. E esse exército da sexta trombeta, também mais de 200 milhões de cavaleiros, né, eles assolarão as pessoas. Uma terça parte da terra morre neste momento. Aí, você está no capítulo 9, verso 13, no sexto selo, você vai dar um pulo para o capítulo 11, verso 15, que é a sétima trombeta. O que acontece na sétima trombeta? Apenas glória ao nome do Senhor, porque Cristo reina. Na sétima trombeta, Cristo reina onde? Sobre tudo e sobre todos. Mediante tudo isso que eu estou falando, você pode notar que Apocalipse não está em ordem cronológica. Você não lê assim 4, 5, 6, 7, 8. Né? Os fatos não são nessa sequência conforme está delineado em nossas Bíblias. E isso é muito importante que você tenha em mente. Continuando, o juízo de Deus sobre a terra, agora as 7 taças. Você viu os selos, você viu as trombetas, agora as taças. O que elas representam e onde está escrito. Primeira taça, Apocalipse 16, verso 2. Sobre quem? Sobre a terra. O que é? Chagas, úlceras. O anjo derrama a primeira taça e chagas caem na terra e assolam, né, os homens da terra. Segunda taça, o anjo derrama ela sobre o mar. O que acontece? O mar torna-se em sangue. Apocalipse 16, verso 3. Terceira taça. O anjo derrama a terceira taça sobre os rios. Os rios tornam-se também em sangue. Apocalipse 16, verso 4. Quarta taça. O anjo derrama ela sobre o sol. Né? E os raios ultravioletas são muito mais aquecidos, de maneira que hoje você pode tomar sol durante um bom período que você não vai ter nenhum problema, nenhum câncer de pele. Nesse período, o sol vai chegar com toda a sua força sobre a terra, depois que a quarta taça for derramada sobre o sol. Então vai haver um abrasamento. O sol queimará os homens na terra. Um abrasamento solar. Quinta taça. A quinta taça é sobre o trono da besta, para mostrar que Deus está no controle, como sempre esteve. Está em Apocalipse 16, verso 10, né? E haverá trevas, né, sobre o reino da besta. Sexta taça é sobre o rio Eufrates também, Apocalipse 16 e 12. O anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates, e o rio Eufrates, o grande Eufrates, ele seca-se. Sétima e última taça é sobre o ar. O anjo derrama ela no ar. E o que acontece? Um grande terremoto e chuva de granizo. Mas note que o texto vai dizer lá em Apocalipse 16 e 17 a seguir, que vai chover pedras sobre os homens. Gigantescas pedras cairão sobre os homens e assolarão os homens, matarão animais. Então, esta é apenas uma parte do juízo de Deus na grande tribulação. Eu estou apenas citando o que é e aonde está. Agora imagine se você fosse pegar cada uma delas e estudar cada uma delas. Eu aconselho que você faça isso. Então o período da tribulação, por mais que seja apenas 7 anos, é um período que exige muito estudo da gente, né? Vai horas, semanas de estudo. Então com esses simples apontamentos você pode começar os seus estudos. Eu concluo dizendo que essa foi uma parte apenas do juízo de Deus na grande tribulação. Nós não comentamos a respeito do juízo sobre a Babilônia, que está nos capítulos a seguir, capítulo 17 e 18. Agora, se você é um salvo, não precisa se preocupar com tudo isso, pois estudando Apocalipse é a única maneira de você ficar sabendo como serão os acontecimentos, pois você não estará aqui. Se você é um salvo, você não estará aqui. Por que você estuda isso? Para você saber o que vai acontecer. É a única maneira
lendo e estudando a palavra de Deus, o livro do Apocalipse. Enquanto tudo isto acontece na terra, os salvos passam pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro. Ao mesmo tempo que a tribulação acontece aqui na terra, os salvos estão passando pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, que você já estudou, já conhece. Se você não conhece, eu aconselho você ver os dois vídeos, né, anteriores, o 6 e o 7, que você vai entender o que é. Bem, tudo isso não me traz medo. Tudo isso não me traz temor. Isto é a revelação da palavra de Deus. O que tudo isso me traz é esperança e glória. E tudo isso é o tema da nossa revista do trimestre. Esperança e glória para os salvos. E é isso que nós queremos trazer com esses ensinamentos. Não é medo, é esperança de estarmos com Cristo antes da tribulação. Que Deus abençoe você ricamente. Ajude-nos divulgando nossas aulas nas suas redes sociais. Inscreva-se nesse canal que você está ajudando a gente. Dê o joinha aí que você também está ajudando a gente. Peça os slides, eu vou deixar meu e-mail abaixo para você pedir os slides e que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus.